O Alienista, de Machado de Assis. Estamos no vídeo de número 30. Estamos começando a 8ª parte deste conto, chamada As Angústias do Boticário. 24 horas depois dos sucessos narrados no capítulo anterior, o barbeiro saiu do Palácio do Governo, que foi a denominação dada à Casa da Câmara, com 2 ajudantes de ordens, e dirigiu-se à residência de Simão Bacamarte. Não ignorava ele que era mais decoroso ao governo mandá-lo chamar. O receio, porém, de que o alienista não obedecesse, obrigou-o a parecer tolerante e moderado. Então, se é tolerante e moderado, pelo medo, né? Não descreva o terror do boticário ao ouvir que o barbeiro ia à casa do alienista. Vai prendê-lo, pensou ele, e redobraram-lhe as angústias. Com efeito, a tortura moral do boticário naqueles dias de revolução excede a toda a descrição possível. Nunca um homem se achou em mais apertado lance. A privança do alienista chamava-o a lado deste. A vitória do barbeiro atraiu ao barbeiro. Lembre-se que privança é a amizade, né? O privado de um rei, por exemplo, é o confidente desse rei, é o homem de confiança do rei, né? Então a privança do alienista chamava o boticário para um lado, mas a vitória do barbeiro chamava para o outro. Já a simples notícia da sublevação, quer dizer, da rebelião, né? Já a simples notícia da sublevação tinha-lhe sacudido fortemente a alma, porque ele sabia a unanimidade do ódio ao alienista. Mas a vitória final foi também o golpe final. A esposa, senhora Máscula, amiga particular de Dona Evarista, dizia que o lugar dele era ao lado de Simão Bacamarte, ao passo que o coração lhe bradava que não, que a causa do alienista estava perdida e que ninguém, por ato próprio, se amarra a um cadáver. Fê-lo Catão é verdade, sed victa Catone. Bom, no final do vídeo eu conto a história do Catão, mas basicamente ele, se atendo aos seus princípios morais, ele continuou apoiando a parte vencida, né? Ao pé da letra, mais Catão pelo vencido, né? Depois a gente conversa sobre isso. Fê-lo Catão é verdade, sed victa Catone. Pensava ele, relembrando algumas palestras habituais do padre Lopes. Mas Catão não se atou a uma causa vencida, ele era a própria causa vencida, a causa da República. O seu ato, portanto, foi de egoísta, foi de egoísta, de um miserável egoísta. Minha situação é outra. Insistindo, porém, a mulher não achou Crispim Soares outra saída em tal crise, senão adoecer. A mulher pressionando de um lado, as suas conclusões de outro, adoece. Declarou-se doente e meteu-se na cama. Eu acho que essa parte aqui prova aquilo que eu estava comentando com você num dos vídeos anteriores sobre o clero, né? Repare, a gente está falando de Catão antes de Cristo, a história da República, né? A história de Roma. Perceba, não é só a história eclesiástica, né? O clero, ele tradicionalmente tem uma cultura muito grande. Eu diria assim, é quase que como se fosse uma regra. Quanto mais você viaja para o passado, maior é a cultura do clero, né? É claro, estou falando no geral, na minha humilde opinião. Então, se você olha o clero da Igreja Católica hoje em dia, ele tem um determinado nível, claro, com algumas vozes muito cultas, né? Eu uso o exemplo do padre Paulo Ricardo. Por mais que você não seja católico, eu não sou católico, você tem que reconhecer a envergadura intelectual de um cara como esse. Se você ficou curioso, ele tem como é que se diz? Um grupo de vídeos chamado Marxismo Cultural, em que ele analisa
o marxismo cultural, e assim, o nível intelectual dele, na minha humilde opinião, é maior do que 90% dos professores universitários que eu tive contato, né? Não é um demérito para esses professores, mas é um mérito para o Padre Paulo Ricardo, né? Bom, então vamos voltar ao meu raciocínio, né? Na minha humilde opinião, eu acho que você tem lá hoje em dia esse nível intelectual, e aí algumas exceções, como é o Padre Paulo Ricardo. E aí parece que quanto mais você vai indo pro passado, vai aumentando o nível intelectual. Então os padres no tempo do Machado de Assis, antes do Machado de Assis, antes do Concílio Vaticano II, lá nos anos 60, se eu não estou enganado, 50, 60, a Igreja Católica era uma potência intelectual, ela fazia diferença, né, no Brasil, pensando assim. E aí a gente vai viajando pro passado e cada vez mais a gente tem envergadura intelectual muito grande na Igreja Católica, ao ponto que a gente, de trás para frente, a gente chega na Idade Média, a gente tem ali talvez o ápice da filosofia, né? Então, por exemplo, São Tomás de Aquino, é claro, é opinião de leigo, né? Eu conheço uma filosofia aqui e ali, mas você chega a uma maturidade filosófica e espiritual, certamente, durante a Idade Média, que talvez nunca mais na história do mundo a gente tenha conseguido atingir, né? Não estou falando de conhecimento técnico, né? Claro que no conhecimento técnico a gente foi para a Lua, né? Então sempre se usa isso como argumento, e é um bom argumento, mas é um conhecimento técnico. Estou falando de um conhecimento, não gosto de chamar teórico, filosófico, espiritual nesse sentido mais amplo, né? Bom, agora já que eu fui para essa digressão, preciso falar outra coisa. Eu sei que quando eu falo isso, muitas pessoas torcem o nariz, né? Falam, Idade Média? Aquele período de obscurantismo, onde todos eram torturados, e se você não concordasse com a igreja, você ia pra fogueira, vírgula. Milhões de vírgulas e aspas aí, né? Lembre-se que é mais ou menos o que aconteceu com o Império, o Império, né? A República, quando ela assume, ela faz toda uma propaganda retroativa, de modo que a gente pensa que o Império foi uma piada, né? A gente esquece, por exemplo, que foi uma princesa, não um presidente que aboliu a escravidão, né? Essa coisa que aconteceu, de você olhar para a história que veio para trás e denegrir toda essa história, foi feita enormemente com a Idade Média, né? Então, a Idade das Trevas, quem que deu o nome de Idade Média e Idade das Trevas? O pessoal do renascentismo, que queria olhar para trás e falar, não, isso tudo foi um período, um tempo perdido. Conforme as pesquisas vão se avançando, a gente vai vendo que não é nada disso, nada disso. Até a Inquisição, historiadores mais maturos, né? Não aquele que escreve o livro didático da escola, historiador de verdade, que vai aos documentos, a gente sabe que a Inquisição inteira matou menos gente do que a Revolução Francesa, por exemplo, né? Então, esse é um ponto. Um outro ponto é a nossa idade, a nossa era, ela se orgulha muito dessa nossa... Nós somos cabeça aberta, né? Nós aceitamos a diversidade de opinião de acordo, como não de acordo, ao contrário da Igreja Católica durante a Idade Média, que você não poderia ter outra opinião. Tem um monte de vírgulas aí, aspas, parênteses e assim por diante. Por quê? Primeiro que a Igreja Católica não era essa unidade, esse monolito, né? Não era. Você tinha dentro da Igreja Católica debates filosóficos e doutrinais enormes. Lembre-se que o dogma da infabilidade papal, ou seja, o Papa não pode estar errado, então o Papa consegue resolver todas as questões, é bem recente na história da Igreja. Antes disso, você tinha lá essas correntes se enfrentando filosoficamente, os grandes concílios, grandes debates. Então, não é essa coisa que toda a Igreja Católica acreditava numa coisa só. Toda a Igreja Católica tinha a mesma base da crença, mas existiam debates formidáveis na Igreja Católica, né? Então essa é a minha primeira observação. A segunda observação, quer dizer, quinta observação, sei lá que observação que eu estou aqui, repare, deixa eu ver se eu me perdi agora, então
sobre os grandes debates. Repare, agora lembrei eu falei da nossa época que diz que respeita tudo. E nós não somos prepotentes, né? Mas olha a prepotência que nós temos hoje em dia. Os caras tiveram uma cultura, né? Vamos imaginar assim, vamos imaginar que eles nem estão certos, não é desde Jesus Cristo, é desde quando Constantino oficializa a religião cristã e aí surge a Igreja Católica, né? Para os católicos, não, é desde Jesus, mas vamos dar essa colher de chá, que seja desde do surgimento oficial da Igreja Católica. Então os caras ficaram lá 1000 anos se desenvolvendo filosoficamente, artisticamente, ficaram 1000 anos de estudo. Os caras ficavam trancados lá nos monastérios só estudando. Estudando, não se engane. Não era só estudando a Bíblia, né? Não era só fazendo oração. Era sim uma vida de oração, mas estudando os clássicos. Tanto é que Aristóteles não morreu por causa deles. Platão não morreu por causa deles. As comédias gregas, Homero, esse tipo de coisa, não morreu por causa desses monges copistas, né? Então pense a pretensão que nós temos, né? A prepotência, na verdade. Olha a prepotência que nós temos. Então os caras ficaram lá 1000 anos se desenvolvendo, 1000 anos se desenvolvendo espiritualmente, e a gente olha e fala, não, mas é a Idade Média, né? Então, acho que não é uma cultura. É a cultura de ficar fazendo jejum e ficar chicoteando as costas. É muita ignorância nossa, é muita ignorância. Então, o meu ponto é, se você critica o seu inimigo, vamos supor que o seu inimigo seja inimigo intelectual, né? O seu adversário, para não ficar tão forte. Se você critica o seu adversário não pegando o melhor que esse adversário te deu e tendo um contato sincero com o que esse adversário te dá, né, intelectualmente falando, você é um ignorante, né? O que eu quero dizer com isso? Eu quero criticar a Igreja Católica, eu vejo minha tia, né, a minha tia lá que só fica rezando, e se eu assisto TV, ela vai lá e fala que eu vou morrer no fogo do inferno, vamos supor. E aí eu olho pra minha tia é católica, e falo, catolicismo, né? Eu tenho a mente muito limitada. Por quê? Eu quero criticar a Igreja Católica, eu pego o que a Igreja Católica tem de mais alto intelectualmente. Eu não posso criticar pelo pior, eu tenho que criticar pelo melhor. Afinal de contas, a pergunta é, se a pergunta for, todo mundo tem que ser católico? Não, eu posso dizer não, aí é uma discussão diferente. Não, porque tu não vai ser que nem minha tia ignorante. Tá bom. Mas se a pergunta é, a Igreja Católica tem algo de... alguma força intelectual para me dar? Então a pergunta não vai... o ponto não vai ser analisar minha tia. O ponto é, quem que é o bambambam da Igreja Católica? São Tomás de Aquino, por exemplo, né? Então Então eu vou ler um livro moderno falando sobre a filosofia do Santo Tomás de Aquino, que era obscurantista. Não. Eu vou deixar o Santo Tomás de Aquino falar. Suma Teológica lá, 10.000 páginas. Eu não tenho cacife para ler a Suma Teológica, então eu vou evitar falar muita coisa sobre o Santo Tomás de Aquino, né? Volto a enfatizar para você. Eu quero criticar a Igreja Católica hoje em dia. O que a Igreja Católica tem de melhor? Na minha opinião, Padre Paulo Ricardo. Eu vou lá, assisto o melhor que esse cara tem pra me dar, né? Assisto o curso dele e aí eu tiro as minhas conclusões, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque por mais que você seja ateu ou satanista, você está falando de 1000 anos de desenvolvimento intelectual que o Renascimento simplesmente tenta jogar no lixo, né? Isso é muito perigoso. É muito perigoso. E perceba, 1000 anos de desenvolvimento intelectual da Idade Média é bem diferente de 1000 anos de desenvolvimento intelectual da nossa situação. Como que a nossa situação hoje em dia funciona, né? Desde filosofia, né? Desde Descartes, né? Depois muito mais com Kant. E aí depois a coisa fica, né? Quando você chega Foucault, Derrida, e a coisa vai ao extremo. Que coisa, né? A filosofia desde Descartes, ela tem esse gosto, né?
filosofia mainstream, vamos colocar assim, ela tem esse gosto pela destruição, né? Então o que eu vou fazer? Eu vou tentar destruir tudo que veio antes, desconstruir, criticar, né? E aí vem o Kant e desconstrói o que vem antes. Aí vem o Foucault e desconstrói toda a concepção da história. Aí vem o Derrida e desconstrói tudo, né? Até a mãe dele ele desconstrói. Sem pensar se eles estão certo ou errado, mas logicamente pensando, essa desenvolvimento da filosofia, você pega 1000 anos daquilo ali, você não pode pensar muito em evolução, você tem mudança, né? Um criticando o outro, e aí todo aquele monte de ponto e tudo fragmentado. Não foi assim que se desenvolveu a cultura da Igreja Católica durante a Idade Média. A ideia é, você tem sim essas diversas ideias, mas essas diversas ideias, todas elas pensavam que tinha uma verdade só, e eles tinham que chegar a uma conclusão, né? Então a ideia é que você vai fazendo a ideia do edifício mesmo, né? Então você tem diversas questões. Não, essa questão aqui é fácil, já foi resolvida há 150 anos atrás. Ninguém discute mais aquela questão. Vai para a próxima, para a próxima, para a próxima, né? Então, no mínimo, mas aí você pode falar, não, mas a premissa no começo era errado. Tudo bem, pode ser que seja isso. Mas no mínimo a gente está falando de um edifício intelectual grandioso, né? E eu confesso que eu sou, eu sou muito feliz, eu tenho sorte, né? Nesse momento da minha vida de não ser católico, porque senão você vai pensar que eu estou pregando para você. Vai que eu vire católico depois, você não vai dar tanto crédito assim à minha palavra, né? Afinal de contas, o cara é católico, ele quer ficar pregando pra mim, o que você vai me fazer? Você vai bater, vai bater na porta da minha casa de manhã pra dizer de Jesus, né? Então é bom que eu não seja católico, né? Porque aí eu tento, talvez eu tenha um pouquinho mais de credibilidade com você, né? Então, é claro que essa digressão só para falar sobre o Padre Lopes, mas assim, é muito difícil para um homem moderno, como eu, como você, pensar qual que era a potência intelectual da Igreja Católica aqui atrás, 50, 60 anos atrás, né? E é praticamente impossível a gente saber qual era a potência da Igreja Católica durante a Idade Média, potência intelectual mesmo. Não estou falando de ficar rezando Ave Maria, não estou falando disso, isso é uma outra história, né? Tem autores que defendem que a catedral ela é o ápice da arte. Eu não entendo sobre isso, então eu estou aqui confessando para você. Eu consigo olhar a catedral como uma coisa majestosa, mas como ápice da arte eu não entendo. Mas eu só estou apontando para você o fato que tem teóricos que falam, tem especialistas que falam que a catedral é o máximo da arte que a gente chegou. E isso é a Idade Média, né? E a gente não está falando de oração, indulgência, bater nas costas com chicote, nada disso, né? Por quê? Porque a catedral ela reúne música, arquitetura, pintura, a própria literatura, né, pelo sermão que é dado e tudo mais. Então, é de desconfiar. Eu não estou falando que no final das contas você vai chegar à conclusão que a Idade Média era melhor culturalmente que nós. Não estou falando disso. Você pode chegar à conclusão que os nossos modernos, pós-modernos são melhores. Não tem problema, não é nem sobre isso que eu estou falando. Eu só estou falando da postura que nós assumimos de nem deixar a Idade Média falar. De olhar aquilo como uma coisa ridícula. Olha assim, você quer usar a Idade Média? Mas esse cara era um santo. Você quer discutir filosofia comigo usando as palavras de um santo? Perceba a prepotência enorme que nós temos com isso, né? Volto a enfatizar. Pode ser que você na discussão descubra que Nietzsche está certo. Não tem problema, Nietzsche está certo, Deus está morto. A religião cristã é uma religião de fracos. Pode ser, ótimo. Ótima conclusão. Mas pelo menos dê voz para o melhor do teu inimigo. Dê voz para o melhor do teu adversário. E dar voz para o melhor do teu adversário, volto a enfatizar, não é analisar as palavras do seu adversário já filtradas por um amigo teu, que vai simplificar os argumentos do teu adversário e vai dar tudo mastigadinho para você. Então, o meu ponto aqui é somente esse. Né? Não estou falando para você se converter ao catolicismo, não estou falando para você abandonar a arte e a filosofia de hoje em dia, não estou falando nada disso, eu estou falando só, fique aberto
para essa possibilidade. Pelo menos para a possibilidade, né, da potência intelectual que a Igreja Católica foi. Talvez é ainda em alguns aspectos, né? E aí, já que a gente está falando sobre isso, a minha crítica, né? Como eu falei para você também no começo do vídeo, é em alguns aspectos porque, assim, eu lembro dos padres que eu tive com os quais eu tive contato, né? E a parte da Igreja Católica que eu tive contato, não pelo YouTube com esses padres mais robustos intelectualmente. Assim, é de uma infantilidade brutal, assim, sabe? É uma autoajuda ali misturado com, sei lá, com o que, né? Os padres normais que eu tive contato hoje em dia. Então, parece que é isso mesmo, assim, quanto mais pro presente, menor o nível intelectual, e quanto mais pro passado, maior o nível intelectual. Mas essa é uma outra história. Olha, nem deu para eu falar sobre o Catão. Próximo vídeo eu volto à leitura e aí a gente conversa sobre essas referências.